Eu saúdo a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia para anunciarmos a palavra de Deus, para participarmos de mais uma parte do caminho celestial, para aprendermos um pouco mais das obras de Deus, da vontade de Deus, das ações de Deus e dos preparos de Deus. A palavra foi escrita para que nós meditamos e para que nós procuramos o melhor para nossas vidas a cada dia. Você que tem aí a palavra de Deus, abra em Isaías 14, versículo 1 em diante. Enquanto você procura, eu vou fazer aqui uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te dou graças, te exalto e te glorifico. E agradeço a Ti, Senhor, por mais esta oportunidade que me deste. Agradeço a Ti, Senhor, por mais esse dia de vida. Agradeço a Ti, Senhor, pelo alimento, pela água, pelo café, pelo almoço e pela janta, Senhor, que já está preparada. Pai, eu te louvo, te dou graças, porque também essa noite de descanso também já foi preparada por Ti. E esta palavra de hoje, Senhor, também já foi instruída por Ti. Pai, em nome de Jesus, dá-nos o entendimento e discernimento para guardar, Senhor, a Tua palavra. Dá-nos, Senhor, sabedoria para trabalhar sobre esta palavra. Faz-nos, Senhor, verdadeiros adoradores, porque o que importa a Ti, Senhor, é a nossa adoração, é o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Você encontrou aí? Isaías capítulo 14. Vamos começar pelo versículo 1, que diz assim: porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá a Israel e o porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com ele os estranhos e se achegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão, os levarão ao seu lugar, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão os seus opressores. Amém? A palavra de Deus, ela diz assim que Deus colocará os estranhos na casa de Israel. Lá em Isaías, Deus já estava profetizando, a palavra de Deus aí já estava profetizando a volta e a vinda de Jesus. Já estava profetizando que Jesus viria e que Israel não o aceitaria, certo? E ajuntar-se-ão com eles os estranhos, e se chegarão à casa de Jacó. A palavra de Deus é bem justa quando diz: Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não aceitaram. E todos aqueles quanto aceitaram serão feitos filhos de Deus. Então, esses estranhos que se achegaram à casa de Jacó, somos nós. A casa de Jacó é Israel. Certo? Nós estamos aqui numa congregação. Você está na sua congregação porque você se juntou à casa de Jacó, você se juntou a Israel do Senhor. Jesus, ele veio por Israel. Ele não veio pelo resto da terra, ele veio por Israel. Jesus veio buscar Israel. Mas os deles não aceitaram. Ele abriu os braços na cruz, dando liberdade a todos quanto o aceitarem, serem feitos de filhos de Deus.
A bênção que era de Israel sobrou para nós. Nós somos o estranho que se achegou à casa de Jacó. Você é o estranho que se chegou à casa de Jacó. E hoje você faz parte do Israel do Senhor. Hoje você é um Israel do Senhor. Você habita em Israel, que é a palavra de Deus, a casa de Deus. Seja onde você estiver, é casa, é templo de Deus, você é Israel do Senhor. Você é um templo de Deus, você é um Israel do Senhor. Olha o versículo 2. E os povos os receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão os seus opressores. Então, hoje nós somos servos e servas do Senhor, porque nós estamos na casa de Jacó, nós estamos no Israel do Senhor. Compreenda bem a história da palavra, o que diz o contexto da palavra. Olha o versículo 3. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu trabalho e do teu temor e da dura servidão com que te fizera servir. Um dia o Senhor vai vir, o Senhor vai voltar para nos dar esse descanso da dura servidão que hoje nós estamos. Não é fácil servir a Deus, não é fácil fazer a obra de Deus, é terrível, é doído, é machucado, mas eu tenho certeza que Jesus vai voltar, o Senhor vai voltar para dar o descanso. Espera no Senhor, enfrenta as lutas, as dificuldades, enfrenta tudo que se levanta contra ti, mas confia no Senhor. Ele voltará voltará para dar o descanso àqueles que servirem a Ele com alegria. Nós somos servos e servas do Senhor. Estamos aqui para servir o Senhor e com alegria, com prazer, com vontade, com desprezo, com atenção. Não é desprezo, não falei palavra errada aqui. Com ansiedade. A palavra de Deus nós temos que fazer com ansiedade, com vontade, com alegria. É desprezo que eu falei e queria dizer. Falei palavra errada, com desprezo. Quer dizer, com ansiedade, com alegria, com vontade. Isso é fazer a obra de Deus. Porque o Senhor vai vir para dar o descanso. Olha o versículo 4. Então profetizarás esse dia contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Então, como profetiza contra o rei da Babilônia, né? Você pode ver lá em Ezequiel 28, 14, que fala: levanta, filho do homem, levanta e profetiza sobre o rei, né, de Tiro. E aqui fala contra o rei da Babilônia. É a mesma profecia. Lá profetizou contra o rei de Tiro, porque o rei de Tiro estava agindo sobre Tiro como se fosse as atitudes de Satanás. Ele estava agindo sobre Tiro como se fosse o próprio Satanás. E aqui o rei da Babilônia estava agindo sobre a nação dele como se fosse
Satanás. A mesma maneira, a mesma profecia. Né? Dades levanta, né? Contra o rei de Tiro. E aqui, então, agora o que ia falar? Profetizará, né? Proferirá esse dito contra o rei da Babilônia. Proferirá, profetizar contra o rei da Babilônia. E lá pede uma lamentação contra o rei de Tiro. Mas é a mesma, né? Levantar a lamentação ou profetizar é a mesma coisa, né? E o rei de Tiro e o rei da Babilônia também, a ação deles era a mesma coisa. Olha o versículo 5. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Certo? Então, o Senhor já quebrantou o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, e o que com ira dominava as nações, agora é perseguido sem que alguém o possa impedir. Né? Aqui fala, né, do rei da Babilônia, mas está falando também de Lúcifer. Está falando também de Lúcifer, de Satanás. Certo? Porque Lúcifer, quando Deus criou a terra, Deus criou o primeiro paraíso. O Éden foi o segundo paraíso, o Éden. Deus criou a terra e criou o primeiro paraíso. E deu a Lúcifer. Acho que todo mundo conhece a história. Foi o paraíso mais bonito que Deus criou. As passarelas do paraíso eram de pedras preciosas. Todos os tipos de pedras preciosas é o que fazia as passarelas, as calçadas do paraíso. Lúcifer não pisava na terra, ele andava por aquelas passarelas de pedras preciosas. São essas pedras preciosas que o povo cavando terra encontram por aí, certo? Que quando ele foi lançado por terra, tudo isso foi destruído, abalou a terra e misturou as pedras preciosas que ele tanto amava andar em cima, misturou com terra, com lama, com barro e com tudo. Né? Hoje se encontra nos lodos, se encontra nos rios, encontra tudo quanto é lugar, quando a pessoa começa, né, se encontra. Todo lugar que chega, lugares que tem essas pedras preciosas, tem bastante, é por onde passava as passarelas. Assim era o que Deus preparou primeiro, o paraíso, e deu para Lúcifer. E a palavra de Deus em Ezequiel diz que Lúcifer, certo? Como ele se cresceu muito na sua beleza, na sua formosura e na sua sabedoria e entendimento, porque Deus deu todo o poder a ele se achou tal. Mas antes dele rebelar contra Deus, ele já rebelava contra a nação que ele cuidava. Pastor, mas tinha nação naquela época? Tinha, mas não era ser humano, não era humano. Naquela época talvez seja a época dos dinossauros, aqueles gigantes, aquelas coiseiras. Porque se dinossauro fosse do Jardim do Éden para cá, de Adão para cá, ele estaria na Bíblia. A Bíblia não mostra dinossauro em lugar nenhum. A única coisa que mostra são os ossos que o povo encontra, as ossadas. As ossadas. Às vezes acharam uma caveira de uma cabeça, o cidadão que tirou a foto perto dele, a caveira da cabeça era mais alta do que ele. Uma cabeça, o formato de uma cabeça semelhante à cabeça de um homem. Mas pelo tamanho da cabeça, o usuário daquela cabeça deveria ter uns 10 metros de altura, ou de comprimento, não sei como é que era. Não sei como é que esse animal andava, se andava em pé ou andava rastejante.
não era pequeno, era grande. Então, por época que Lúcifer trabalhou na Segunda Terra, Lúcifer dominava a Terra, ele cuidava. E a Bíblia diz que com o crescimento dele, com o desenvolvimento dele sobre a Terra, ele começou a ser mal àquelas pessoas, aqueles seres que ele cuidava. Ele já era ruim, ele castigava, ele forçava em trabalho, ele judiava as pessoas. E o rei da Babilônia estava fazendo a mesma coisa. E o rei de Tiro também estava fazendo a mesma coisa. São comparações que levam uma palavra com a outra, que faz uma coisa chegar a outra. A hora que você tiver um tempinho, abre lá em Ezequiel 18, do 14 em diante, e se quiser ler o 18 inteiro, pode ler, certo? Que você vai entender melhor. Abre lá e medita para você ver. Entra. Eu não vou abrir agora, porque senão vai estender e eu não vou ter tempo de fazer, passar o que tem de passar para vocês. Então, aqui está que o rei da Babilônia estava fazendo. Ele estava castigando o povo, forçando o povo e maldade, exigindo do povo algo que às vezes a pessoa nem conseguia chegar. Dar tudo que eles podiam para eles se achar um Deus, se achar um Todo-Poderoso. Olha o versículo. Olha o versículo 6. Aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, e que com ira dominava as nações, agora é perseguido sem que alguém o possa impedir. Olha o versículo 7. Já descansa, já está sossegado toda a terra, exclama com júbilo. Já que, pois Deus deu basta nele, a terra descansa com júbilo. Porque a terra ficou tranquila, porque ele era a tormenta, ele se tornou uma tormenta. Versículo 8: até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Então, até as faias. E as faias são as folhas secas, as pragas que tem no campo, são aquelas que brotam na terra sem valor, são as faias. E os cedros do campo também se alegraram, porque desde que ele caiu por terra, nunca mais ninguém subiu contra os cedros para cortarem, certo? Quer dizer que ele destruía as plantações de cedro, certo? Ele tirava o melhor. É como se fosse as direções do mundo hoje. Suga o melhor da terra, tira o melhor e deixa o menor, o pior, de tudo para a nação. Tira da nação dele o melhor, manda para outra e deixa as faias para os patriotas dele. Isso são as direções da terra. Cada país tem sua maneira, mas todos fazem a mesma coisa. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez
levantar do seu trono a todos os reis das nações. A palavra de Deus, ela fala da época de Lúcifer, que fez, na época do rei da Babilônia, que fez a mesma coisa, a época do rei de Tiro, que foi a mesma coisa. E hoje continuam fazendo a mesma coisa. Os príncipes, os reis da terra, continuam fazendo as mesmas coisas. A palavra de Deus diz que tudo se faz novo, mas também diz que tudo que é, um dia já foi. Tudo que hoje é, um dia já foi. Mas Deus não faz nada igual. O que Lúcifer fez é a mesma coisa que o rei da Babilônia fez, mas de maneira diferente. O que Lúcifer fez, o rei da Babilônia fez, o rei de Tiro fez, mas de maneira diferente, mas a mesma coisa. Tudo que Lúcifer fez, o rei da Babilônia fez, o rei de Tiro fez, os reis da terra estão fazendo hoje a mesma coisa, de maneira diferente. Quem é considerado o rei nosso aqui no Brasil? Lula. Ele é o presidente, ele é o cabeça. Cada país tem o seu. Ele não é rei, mas ele é a direção do país. Então, ele é o líder. Ele é o líder. Então, todos fazem de maneira diferente, mas a mesma coisa. Tudo que hoje é, um dia já foi, só que de maneira diferente. Então, por isso que diz, o mundo roda e sempre você está no mesmo lugar. A mesma coisa acontece, mas de maneira diferente. Então, isso é a realidade da palavra de Deus. Ao versículo 10. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós. Então, os reis da terra olharão para, vamos supor, o rei da Babilônia, ou para Satanás, que é o próprio, e dirão, olha lá, tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós. Certo? Então, adoece. Por que adoece? Por causa da maldade, por causa da ruindade. A maldade traz doença, a maldade traz enfermidade, traz dores. Olha o versículo 11. Já foi derribado no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Já foi derribado, certo? Ele e os seus alaúdes. Alaúdes, instrumentos musicais. E lá, em Ezequiel, fala que no dia em que foste criado, foi criado contigo os pífaros e tambores, instrumentos musicais. Certo? É o mesmo. Certo? É o mesmo. Então, quando Deus criou Lúcifer, criou com ele os instrumentos musicais, os pífaros e os tambores. Muita gente diz, que Lúcifer, ele foi regente, ele foi de orquestra no céu. Mas não, na Bíblia nada prova, mas que Deus criou os pífaros e os tambores para ele. E certo, Deus criou a música para adoração a ele. Então os pífaros e os tambores era para adorar a Deus.
Deus criou para ser tocado e adorado. Que Deus criou a música. Não foi o homem, não foi Lúcifer que criou a música. Quem criou a música foi Deus. Agora Satanás usou o homem para deturpar a música e fazer as músicas de hoje. As músicas que eram para adorar a Deus, hoje estão adorando a Satanás. Mas tudo se eleva. Que tem as músicas que adoram Satanás. Pastor, quais as músicas que adoram Satanás? Todas aquelas que não adoram a Deus. Não está adorando a Deus, está adorando a Ele. A adoração a Deus são aquelas músicas que engrandecem o nome do Senhor. Aquelas músicas que elevam o nome do Senhor. Essa é a adoração a Deus. Aqui não engrandece a Deus, engrandece a namorada, engrandece a tudo. Né? Engrandece a tudo. Certo? Tem gente que faz música em adoração a uma mulher, a um homem, enfim, seja lá o que for, a um carro, a um cavalo, enfim. Então, você canta a música que você quer, adora aquilo que você quer. Agora, se você ama a Deus, cante músicas que edificam a Deus. Estas são adoração a Deus. As demais são criadas por homem com inspiração de Satanás. E aquele que faz música para Deus, ele faz. Essa música também é feita por homem, mas com inspiração do Espírito Santo de Deus. Totalmente oposto. Por isso que diz aqui, já derribaste no inferno a tua sombra, a tua soberba, com o som do teu alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estenderam, e os bichos te cobriram. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Né? Você sabe que Satanás foi lançado por terra. Não sabe? Então, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Olha a posição dele, olha a posição de Satanás, de Lúcifer, né? Satanás não, Satanás, a posição dele é outra. Ele se tornou Satanás depois que ele foi contra Deus e se tornou inimigo de Deus. Mas antes, ele era querubim, ungido do Senhor. Filho da alva, estrela da manhã. Olha, presta bem atenção nesse estrela da manhã, porque Jesus também se intitula estrela da manhã. Quando você vê alguém pregando sobre a estrela da manhã, pega a palavra de Deus e medita com ele, porque você tem que saber qual estrela da manhã ele está falando. Você tem que entender qual estrela da manhã que está sendo pregado. Que essa estrela da manhã aqui é a debilitada, é Lúcifer, é o fracassado. Mas aqui, certo? Ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Né? Ele que cuidava, ele que conduzia as nações, ele que fazia acontecer. Ele que estava à frente de todas as coisas e de repente caiu. Foi lançado por terra. Olha o versículo 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda do lado do norte.
Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E o coração dele onde chegou? Subirei acima das estrelas, das mais altas nuvens. Edificarei meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Então, isso está falando de uma estrela da manhã rebelde. Uma estrela da manhã debilitada, fracassada, caída. Porque Jesus é a estrela da manhã, mas é a estrela que brilha, é a estrela que dá luz, é a estrela que reflete. E essa aqui é uma estrela da manhã apagada, uma estrela de manhã que já brilhou um dia, já foi luz. Que Lúcifer quer dizer anjo de luz, anjo luminoso, coisa assim. Ele era o anjo mais perfeito, mais bonito, a formosura dele era demais, a beleza dele era demais, a sabedoria dele era soberana. E de repente, com tanta sabedoria, com tanta beleza, conseguiu cair no inferno. Aí, versículo 15. E contudo, levado será ao inferno, ao mais profundo dos abismos. E contudo será levado ao inferno mais profundo dos abismos. Agora foi o que eu disse. Aqueles que adoram a Deus, adoram a Deus. Aquele que não adora a Deus, imediatamente adora Satanás. Pode dizer, pastor, mas eu não gosto do diabo. Desde o momento que você não admite Deus na sua vida, não precisa, o diabo você não precisa admitir ele na sua vida, ele entra e faz festa. Porque você é um templo, você é templo do Espírito. Se você abre o seu coração para Deus, o Espírito Santo de Deus vem, entra no teu templo e habita em você. O Espírito de Deus habita em você. Agora, se você não abre o seu coração para Deus entrar, o diabo não pede licença. Deus espera você chamar ele na sua vida. Mas Satanás não espera, não. Você não chamou a Deus, ele vem, quebra a porta, entra para dentro e faz bagunça. Certo? E faz bagunça. Porque ele é invasor. Ele é o salteador. Ele veio para matar, roubar e destruir. E Jesus, você tem que chamar ele para a sua vida, que ele veio para te dar vida e vida com abundância. Jesus é educado, ele não invade a sua vida, ele só entra na sua vida se você chamar, se você pedir, ele entra. Ele não nega também, você convidou ele, ele entra. Se a sua casa estiver suja, ele limpa. A casa que eu falo é você. Aqui. Você chama ele, ele vem e entra. Senhor, venha, faz parte da minha vida. Ele vem e entra na sua vida. Aí, se você bebe, ele vai começar a empurrar você fora da bebida. Tira, para com isso, está fedendo aqui essa casa, fedendo álcool aqui. Se você fuma, eu falo, opa, fumaceiro que está atrapalhando tudo, vou parar com isso daí. Ele vai limpando você, ele vai lapidando você, ele vai tirando. Aqueles palavrões que você falava, você começa a parar de falar, porque o Senhor vai, opa, peraí, esse negócio é nojento, para com isso. É assim que Jesus vai fazer na sua vida. Ele vai cuidar de você e você vai começar a mudar e vai ser um novo homem. Uma nova mulher. Porque aí você deixou o Espírito de Deus entrar na sua vida e te tomar conta. Agora, se você fechar o coração para Ele,
o diabo vem, arromba, entra e faz festa e leva você para a baderna, leva você para todo lugar que não presta e por muitas vezes leva você até a morte. E se você estiver na garra dele e morrer, é dele. É vantagem dele. Não pensa que se você não anda com Deus vai para o céu, que não vai. Não vai. Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue para nos salvar. Ele morreu por toda a nação, por todo mundo. Mas somente aqueles que aceitarem o sacrifício dele, tomarem posse, que têm o direito da vida eterna. Tem a vida eterna e tem a morte eterna. Vida eterna se chama glória, céu. E a morte eterna se chama inferno. E de toda maneira, não esquece que Deus, quando Ele fez o homem eterno. Nós somos eternos. Nós temos a morte física porque nós somos pecadores. O pecado que nos leva à morte física. Mas depois da morte física, vem a vida eterna, que nós somos eternos e vamos viver a eternidade. Quer no céu ou quer no inferno, vai ser eterno. Lá não tem morte. No céu não tem morte e no inferno também não tem mais morte. Caiu lá. E todo ser humano ressuscitará. Todos ressuscitarão. Todos os mortos serão ressuscitados. Um para a vida eterna e o outro para a perdição eterna. Mas é eterno. Quer dizer que você vai ressuscitar. Você vai voltar. Se você for para o céu, vai para o céu. Você. Se você vai para o inferno, não pense que vai só o espírito para o inferno, não. Você vai junto. A carne que é pecadora, a carne que comete pecado, todo erro é da carne, é da alma. Então, vamos elevar os nossos pensamentos. Vamos mudar a nossa atitude. Procurar fazer algo melhor. Consertar a nossa vida diante de Deus. Para que nós possamos herdar a vida eterna. Eu almejo que todos que me ouvem herdem a vida eterna. Procure as minhas mensagens, ouve, que eu falo muito em salvação e vida eterna. Eu não prego riqueza, não prego prosperidade, que a prosperidade de Deus na sua vida está na sua fidelidade. Você é fiel a Deus? Ele mesmo disse, ser fiel, e eu abrirei a janela dos céus e te abençoarei. Ser fiel. Já sabe o que eu estou querendo dizer, né? Ser fiel. E eu abrirei a janela dos céus e derramarei bênçãos sem medida sobre a tua vida, diz o Senhor. Então, não precisa eu ficar pregando aqui nem prometendo riqueza para você. Quem sou eu para prometer alguma coisa para você? Eu vou prometer, mas nunca vou cumprir. Não existe homem que promete riqueza para o outro e dá. E eu não posso prometer nada no nome de Deus, que eu não sou chefe de Deus. Deus não trabalha para mim, para me mandar ele dar riqueza para você. Trouxa, estúpido, é aquele que acredita nisso. Que um pastor pedir para Deus a riqueza para ele e Deus ia dar. Não, não é assim não. Não é assim que funciona não. Deus quer ver a sua honestidade, a sua fidelidade, ser fiel. Ele diz, está em Malaquias, trazei todo dízimo e oferta à casa do tesouro para que haja mantimento. E fazei prova de mim se eu não abrir a janela dos céus e derramar bênção sem medida sobre a tua vida. Isso chama fidelidade. Fidelidade. Certo? Então, ser fiel e fim de papo. É seu. O dinheiro é seu, o trabalho é seu. Você é fiel com Deus se você quiser. Deus não obriga ninguém a dar nada, não. Ele só pede
e garante que se você for fiel, ele abençoa. Fiel. Se você pegar um envelope, pôr um dízimo dele, levar lá só para comprar Deus, você não compra. Deus não vai te abençoar, não. Você está querendo comprar Deus? Ele conhece teu coração. Você tem que dar de coração, com alegria. Quem dá com alegria, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará. Então, tem que ser do coração, tá? Do coração. A fidelidade sai do coração. Não sai de dentro da sua carteira, não. Não sai do seu Pix, não sai, não. Pode chegar na igreja e fazer um Pix, sabe? Pastor, vou fazer um Pix aqui na metade do meu salário aqui, para Deus me abençoar. Deus, você não compra Deus. Não compra Ele, não. Foi Ele que te comprou. Foi Ele que pagou um preço por você. Agora você que tem que ser fiel. Né? Mas onde você vai ser fiel? Lá na tua congregação. Lá na tua congregação. Lá onde você congrega. Agora, se você não congrega em lugar nenhum, procura uma casa de oração. Procura um lugar que você possa estar lá sempre ouvindo a palavra, reunido. Um lugar que você possa, sinta bem. Um lugar que você vai dar o seu dízimo, a sua oferta e com alegria. Com alegria. Não é para o Senhor, é para o Senhor. Né? Não é dar com uma mão esperando com a outra, não. Eu vou dar, parece que vou dar, nem dá, não dá. Certo? Dízimo você não dá, dízimo você devolve. Porque Deus te deu 100% de vida e pede 10% da sua vida. Só 10%. 90% da sua vida é para você viver. Deus pede 10%. Desse 10%, quando você devolve o dízimo, você está devolvendo 10% do seu tempo de trabalho, 8 horas de serviço. E as outras horas? E as outras 16 horas do dia? Você tem que devolver com louvor, com oração, ir na igreja, ir assistir um culto, certo? É o tempo para Deus. As outras horas, que fica 16 horas, você tem que ver o dízimo dela. E dizimar com oração, né? Não ler a palavra. Né? Ou basta ficar meia hora louvando, cantando hino, ficar meia hora lendo a Bíblia. Ainda vou numa igreja ouvir uma mensagem aí. Pronto, você está devolvendo o seu dízimo completo. Devolve o seu salário e devolve o tempo que te sobrou. Porque Deus fez tudo perfeito. Dependia 24 horas, pois 8 horas para você trabalhar, 8 horas para você descansar e 8 horas para você dormir. Não dá um bom limite? Então, aproveita do que Deus planejou e deixou para você. E a bênção do Senhor é sobre a tua vida. Toma posse, em nome de Jesus. Amém? Inclina a tua cabeça, Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo, Senhor, e te dou graças, te exalto e te glorifico. E agradeço a Ti, Senhor, por esta oportunidade. Eu sei, Senhor, que Tu fizeste maravilhas, Senhor, na vida do Teu povo. Tu nos colocaste em Israel. Tu nos colocaste, Senhor, na casa de Jacó, porque os teus não aceitaram. Mas nós tomamos posse do Teu nome. Nós tomamos posse do Teu sacrifício, Senhor. E sabemos que Tu morreu no nosso lugar. Pai, em nome de Jesus, dá, Senhor, entendimento e discernimento. E abençoa, Senhor, a todos que estão ouvindo neste momento. Em nome de Jesus, ó Pai, dê a eles paz, amor, alegria e fidelidade. É o que precisa mais no Teu povo. Em nome de Jesus. Amém? E até a próxima, para a honra e glória